sem dogmas, sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia? Esse texto de 1 Samuel, capítulo 28, sempre me deixou confusa. Alguns dizem que foi o próprio Samuel que apareceu a Saul. Outros afirmam que foi um demônio se passando por Samuel. Como entender isso sem cair em erro ou superstição? Excelente pergunta. E o primeiro passo é simples, mas essencial. Deixar o texto falar antes da teologia. Em 1 Samuel, capítulo 28, o narrador bíblico afirma repetidamente: Samuel disse, Samuel respondeu, Samuel falou. Essas não são palavras da médium, nem conclusões emocionais de Saul. São afirmações do autor inspirado. Mas o texto não diz que Saul apenas entendeu que era Samuel? Isso não poderia ser uma dedução equivocada? Vamos observar o hebraico com atenção. A expressão significa literalmente Saul soube, reconheceu, constatou que era Samuel. O verbo usado ali nunca significa supor ou imaginar. É o mesmo verbo usado quando a Bíblia diz: José reconheceu seus irmãos. Ninguém traduz isso como José supôs que eram seus irmãos. Entendo o que você está explicando, mas isso me leva a uma questão maior. Se estamos dizendo que foi realmente Samuel, então isso significa que Deus, em alguma situação, permite que alguém que morreu apareça novamente. E isso entra em tensão direta com a proibição tão clara da Bíblia de consultar os mortos, algo que Deus chama de abominação. É justamente por causa dessa dificuldade que muitos preferem dizer que, no caso de Moisés e Elias, aquilo foi apenas uma visão e não uma aparição real. Excelente você levantar isso, porque aqui muita confusão nasce de uma palavra: visão. Vamos olhar o texto com precisão. Mateus diz: E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Repare no detalhe: lhes apareceram, isto é, aos discípulos. Não foi algo só interno de Jesus. O texto coloca Pedro, Tiago e João como testemunhas reais daquele aparecimento. E o grego confirma isso com toda clareza. O verbo usado é ophthaltos, que significa foi visto por eles, apareceu a eles. Agora, alguém poderia dizer que, mais tarde, o texto chama isso de visão. Sim, mas na Bíblia, visão não é sinônimo de imaginação. Visão, muitas vezes, é uma realidade espiritual revelada, não um sonho inventado. E eu te faço uma pergunta simples. Se fosse apenas uma ilusão subjetiva, por que Pedro reagiria dizendo: Senhor, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas? Ninguém tenta construir tendas para uma fantasia. A reação deles mostra que entenderam aquilo como algo objetivo, visível, marcante. Então, a transfiguração prova pelo menos uma coisa: Deus pode sim, em contexto extraordinário, permitir que alguém já falecido apareça, sem que isso tenha qualquer relação com necromancia, médium ou sessão espírita. Ou seja, não é o homem chamando mortos, é Deus revelando o que Ele quer, quando Ele quer, a quem Ele quer. Entendi. Então, visão não significa necessariamente algo imaginário, mas ainda assim, isso não cria um problema com a proibição de consultar os mortos? Cria uma tensão sim, e é por isso que esse assunto exige cuidado. Mas perceba a diferença que resolve o problema. Uma coisa é consultar mortos, isto é, o homem tentar controlar o invisível por um meio proibido. Outra coisa é Deus soberanamente revelar ou permitir algo extraordinário para cumprir um propósito. E agora sim entra o princípio que vai nos ajudar a organizar tudo. Deus é absolutamente soberano. Antes de responder se Deus permitiria algo assim, precisamos lembrar de um princípio fundamental da Bíblia. Deus é absolutamente soberano.
Ele governa não apenas os justos, mas toda a criação, inclusive agentes maus. A Escritura mostra sem constrangimento que Deus pode usar reis ímpios, nações pagãs, pessoas desobedientes e até espíritos maus para cumprir seus propósitos de juízo. Um exemplo claro disso está em 1 Reis, capítulo 22. Para entendermos melhor, eu gostaria que você mesma fizesse a leitura do texto. Leia, por favor, a partir do versículo 19. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia de uma maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele respondeu: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Vai e faze assim. Esse texto é muito importante. Ele não diz que Deus aprovou a mentira. Ele diz que Deus, em sua soberania, usou até um espírito de mentira como instrumento de juízo. Deus não muda seu caráter, mas governa até aquilo que ele condena. E agora a ligação com 1 Samuel capítulo 28 fica clara. Saul pecou ao buscar a médium. Deus não aprovou a prática, mas Deus interveio soberanamente naquele contexto de pecado, não para validar necromancia, não para ensinar comunicação com mortos, mas para pronunciar juízo final. Assim como em 1 Reis capítulo 22, Deus não perde o controle da história só porque há pecado envolvido. Ele continua sendo Senhor da história. Então o erro de Saul não impediu Deus de agir, mas também não transformou o erro em algo correto. Exatamente. Saul pecou. A prática era abominável. Deus não a legitimou, mas Deus continuou soberano. Mas por que esse assunto gera tanta resistência? Por que as pessoas se agarram tanto a uma interpretação específica, mesmo quando o texto parece apontar para outra direção? Porque quase ninguém lê a Bíblia a olho nu. Todos nós lemos a Escritura usando óculos. E esses óculos são a primeira interpretação que aprendemos na fé. Se as lentes forem vermelhas, tudo parecerá vermelho. Se azuis, tudo parecerá azul. O texto não muda, a Bíblia não muda. O que muda é a lente com que se olha. E é exatamente aqui que o apóstolo Paulo estabelece um limite claro para toda a interpretação bíblica. Ele escreve aos Coríntios: Para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Isso não é apenas um conselho pastoral, é um princípio hermenêutico. Paulo está dizendo, em outras palavras, não acrescente ao texto o que ele não diz, não imponha categorias externas à Escritura, não preencha o silêncio bíblico com suposições teológicas. Quando alguém lê a Bíblia apenas através de um sistema fechado, o risco é exatamente este: ultrapassar o que está escrito para proteger a lente que está usando. Em vez de deixar o texto moldar a interpretação, a pessoa força o texto a caber no sistema. É assim que surgem afirmações categóricas que o texto nunca faz, mas que parecem bíblicas, porque combinam com a tradição aprendida. E por que isso acontece de forma tão intensa? Porque a primeira interpretação raramente é apenas intelectual, ela se torna afetiva. Ela normalmente vem de um líder que a pessoa respeita, da igreja onde se converteu, de alguém que a discipulou ou da infância espiritual. Aquilo não vira só uma doutrina, vira uma memória espiritual. Questionar essa interpretação soa emocionalmente quase como trair pessoas, histórias e experiências marcantes do passado. Além disso, a identidade teológica gera a sensação de segurança. Quando alguém diz, sou calvinista, sou arminiano, sou pentecostal, sou reformado, esses rótulos funcionam como tribos, comunidades, ambientes de confirmação mútua, estruturas de proteção intelectual. Abrir mão disso dá medo, porque viver sem rótulo parece viver sem chão. Há também um fator psicológico muito forte.
A mente humana tem imensa dificuldade em admitir que esteve errado por muito tempo. Aceitar outra interpretação significa, muitas vezes, admitir: talvez eu tenha entendido isso errado por anos. Isso gera dissonância interna, resistência emocional e defesa do ego. Não é falta de fé, é fragilidade humana. Some-se a isso o fato de que muitas pessoas confundem tradição com verdade bíblica. Se algo foi ensinado por 20 anos no púlpito, passa a soar automaticamente como o que a Bíblia diz. Mas muitas dessas ideias são leituras filtradas, sistemas teológicos fechados, heranças interpretativas e não necessariamente o texto em si. Os sistemas teológicos também são confortáveis. Eles explicam tudo, mesmo quando o texto é mais complexo. Entregam respostas prontas, evitam tensões e poupam o trabalho de reexaminar cada passagem. O problema não é estudar teologia. O problema é deixar a teologia substituir o texto. A maioria das pessoas lê assim: Bíblia, minha doutrina, minha conclusão. O caminho mais saudável seria Bíblia, texto original, contexto, exegese, conclusão. Mas isso exige humildade, coragem para perder certezas antigas, disposição para crescer e maturidade espiritual. Poucos querem pagar esse preço. Por isso, sair da caixinha não é trocar um sistema por outro. Isso ainda é dependência de lente. Crescer biblicamente é aprender a tirar os óculos. É deixar o texto falar por si mesmo, mesmo quando nos confronta, mesmo quando nos tira da zona de conforto. Poucos fazem isso, mas os que fazem, crescem de verdade. Sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia?